Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Um vídeo num estilo diferente. Até agora eu fiz sobre histórias dos clubes. Resolvi fazer esse novo formato sobre análises. Agora analisando o Campeonato Brasileiro, né, que já está na reta final. Se vocês quiserem acompanhar sobre análise sobre a Bundesliga, Champions, Premier League, futebol europeu no geral, eu também acompanho, eu também posso trazer. Mas em falar sobre a nossa nação, então eu vou falar sobre o Campeonato Brasileiro. Primeiro de tudo, meu nome é Davi. Prazer conhecer vocês. É a primeira vez que eu tô me apresentando assim, né? Vocês só ouviram minha voz até agora. Vim falar sobre a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Briga pra G4, briga pra título, briga pra não cair. Esse Campeonato Brasileiro tá absurdo. E começou a rodada com o Red Bull Bragantino e o Atlético Mineiro, né? Foi lá em Bragança Paulista. E um jogo bem abaixo do Bragantino. O Atlético conseguiu controlar bem. O Atlético tá muito bem no campeonato. Depois foi eliminado da Libertadores. Deu uma engrenada no campeonato. E venceu, né? Abriu o placar com um gol do Hulk de pênalti. Teve no final do jogo já um golaço do Igor Gomes de canhota. E o Bragantino até diminuiu, mas sem levar muito perigo pro Everson no jogo inteiro. Um jogo bem ruim do vice-líder Bragantino, que com a derrota do Flamengo ainda é o vice-líder do campeonato, né? Mas ainda está a 7 pontos do Botafogo. O Botafogo que teve seu jogo adiado com Fortaleza. Enfim, porque na rodada passada, né, teve que ter um primeiro tempo no sábado e outro no domingo. Aí o Fortaleza já tem a Sul-Americana sábado, então resolveram adiar esse jogo. O Botafogo pode abrir 10 pontos de vantagem, né, com esse jogo a menos. Também tivemos Atlético Paranaense e América Mineiro. O América que começou ganhando, com golaço do Mastriani. Chutou de canhotas, pegou no ângulo ali do Bento. E o América Mineiro é impressionante, é o lanterna do campeonato, só que joga melhor que muitos outros que estão acima dele. Mas aí o Atlético Paranaense no primeiro tempo ainda virou para 3-1. O Atlético Paranaense muito bem no primeiro tempo, conseguiu retomar o controle do jogo, chutando, finalizando, mandando trabalhar o goleiro do América. O América até chegou a diminuir no segundo tempo, mas não conseguiu, né, nenhum ponto. Mais uma vez o América continua na lanterna, mais uma rodada, mesmo jogando bem. E também tivemos Fluminense e Goiás. O Flu acabou levando no começo um susto, 2-0 do Goiás, uma falta de atenção do Fluminense, começou desligado. Mas logo logo o Diniz foi fazendo alterações e já no primeiro tempo já virou o jogo. No segundo tempo só goleou 5-3. O Goiás ainda chegou a diminuir ainda no final do jogo. Mas muito bem o Fluminense, né, que chegou aos tão sonhados 45 pontos. E do Fluminense pra cima já ninguém tem mais risco de cair, né? Ali no do Fortaleza pra baixo ainda todo mundo com menos de 45 pontos. O Fortaleza 42, difícil, bem difícil, é verdade. Mas ainda é um risco, né? Então também tivemos Cruzeiro e Bahia. Um jogo muito bom do Cruzeiro que não tinha ganhado nenhuma no Mineirão ainda. Pegou o Bahia que estava jogando muito bem do Rogério, que vinha de uma vitória da última rodada. E não tomou conhecimento, jogou muito bem mesmo o Cruzeiro. Chegou uma vitória de 3-0, né? Bruno Rodrigues desencantando finalmente, né? O Cruzeiro que tá tendo uma briga com camisa 9 nesse ano. E o Bruno Rodrigues, que não é literalmente um camisa 9, apesar de vestir ela, mas muito bem no jogo Cruzeiro, que soma 3 pontos importantíssimos. O Cruzeiro estava brigando ali embaixo, dá uma respirada, soma 3 pontos, então é importante. E contra o ex-técnico Rogério Ceni, né? Também tivemos o Grêmio e o Flamengo. O Grêmio que não venceu o Flamengo há 11 jogos. Fazia, acho, desde 2018 que o Grêmio não vencia. Não, o Grêmio venceu em 2021, quando o Renato Gaúcho estava treinando o Flamengo. E antes disso não vencia. E o Grêmio começou atrás com a lei do ex do Cebolinha, né? O Flamengo até jogou melhor no primeiro tempo, foi controlando as ações do jogo. Mas nada espetacular, foi um jogo bem parelho no primeiro tempo. O segundo tempo também começou assim, mas com a substituição do Tite, ele tendo que tirar o Pulgar amarelado, o Grêmio foi encontrando mais espaços no meio-campo. E ele, numa jogada espetacular do Ferreirinha, fez um golaço, empatou. E logo em sequência saiu o segundo e terceiro gol. O Flamengo ali em cerca de 10 minutos perdeu a vantagem. Até chegou a diminuir com um gol de cabeça ali, uma bola parada do Luiz Araújo. Mas o Grêmio conseguiu segurar 3 pontos importantíssimos para o Grêmio, que está brigando por G4. Tava de 3 derrotas seguidas, precisava ganhar. O Flamengo, que podia encostar no Botafogo, né, acabou perdendo. Mas só o terceiro jogo do Tite ainda, 2 vitórias e uma derrota. Um começo bom.
Também tivemos o clássico choque entre Palmeiras e São Paulo, massacre do Palmeiras, 5-0. O São Paulo não tomou conhecimento do Palmeiras, um time muito espaçado no meio-campo. O Palmeiras foi com três zagueiros, ó. Depois da sequência ruim do Palmeiras, o Abel mudou o esquema, colocou três zagueiros. E o Piquerez e o Mike tiveram muito espaço pelas alas. O meio de São Paulo completamente perdido, não conseguiu achar nada. O Palmeiras foi pilhando o gol no primeiro tempo, 3-0 já. No segundo tempo, o Rafinha foi expulso ainda com um carrinho por trás. E o Palmeiras fez mais dois ainda, um golaço do Piquerez. E podia ser até mais, pelo que o Palmeiras jogou. O São Paulo que estava sem o Pablo Maia, é verdade, o único volante ali de contenção. Mas o meio-campo ali com o Gabriel Neves e o Alisson não conseguiu dar conta. O Dorival mudou no segundo tempo, colocando o Jackson Mendes, que vinha de muito tempo sem jogar também, não mudou muita coisa. E é uma goleada histórica, né? A maior no confronto entre os dois no Campeonato Brasileiro, esse 5-0. Pela primeira vez o Palmeiras faz 5-0 no São Paulo no Campeonato Brasileiro. E uma noite para esquecer do time do Dorival Júnior, que vai tentar reerguer os cacos, pegar os cacos na próxima rodada fora de casa contra o Atlético Paranaense. São Paulo que não venceu nenhuma fora de casa. É o segundo pior visitante, junto com o América Mineiro, não venceram fora de casa. E tá ali embaixo ainda, precisa dar uma respirada. Também tivemos Cuiabá e Corinthians. O Corinthians precisando ganhar, perto do Z4. Se Santos e Vasco ganhassem, o Corinthians entrava na zona. Então precisava de uma vitória. O Mano que não tinha vencido nenhuma com o Corinthians ainda. E conseguiu, na Bacia das Almas. O Cuiabá até foi melhor no primeiro e no segundo tempo. Mas ali no finalzinho, numa bola parada, o Rojas jogou na área, o Gil cabeçou pra dentro, o Romero entrou com bola e tudo pro gol e o Corinthians segurou o Cuiabá. Já teve uma chance ou outra, mas não, também nenhuma finalização muito boa que chegou a assustar o Cássio, que quando chegava no gol o Cássio defendia. E 3 pontos importantes pro Corinthians, que descola um pouquinho da zona de rebaixamento. Ainda tá perto ali, né? Do São Paulo para baixo ainda são 7. O São Paulo que tem 38 tem 7 pontos do Goiás, que é o primeiro time ali é, na zona de baixamento, né? Curitiba e América já estão com poucos pontos, então é bem provável que eles escapem. Então, teoricamente, tem 2 vagas ainda, que no momento é Vasco e Goiás, que estão nessas últimas 2 vagas. O Santos ganhou do Curitiba, depois daquele 7-1 na rodada passada, o Santos precisava se recuperar. E pegou o Curitiba lá na Vila, teve muita dificuldade, é verdade. Mas abriu o placar no comecinho do jogo, um gol de bola parada do Joaquim. O Curitiba até empatou em sequência com um pênalti. Bem polêmica, é verdade. O Slimani, a bola bate no pé dele, tenta ajeitar a bola e acaba indo na mão do Dodô. A mão dele tava para trás. Eu não acho pênalti porque não vejo movimento adicional. O Dodô foi mais um movimento natural de jogo. Ele tava de costas, não tinha como ele querer evitar a bola e bater colocar o braço na bola. Mas enfim, uma arbitragem bem fraca, né, do Wagner do Nascimento do Magalhães, bem perdido no jogo. É um juiz que gosta de se envolver em polêmicas. Mas enfim, no segundo tempo o Santos até com muita dificuldade, o Curitiba marcando bem com um a menos, o Curitiba todo lá atrás, não tentou mais arrancadas, como até estava tentando no primeiro tempo, com boas chegadas. Mas o Santos tentou, jogando bola na área, até que num escanteio curto deu certo. O Soteldo cruzou de esquerda na cabeça do Marcos Leonardo, livre. Marcos Leonardo salvando o Santos nessa temporada. Ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, que depois até fez um golaço, mas anulado por impedimento. O Santos depois disso se retraiu, segurou o jogo, precisava desses 3 pontos. O Santos consegue sair da zona de baixamento, mas ainda muito perto dela. Só 2 pontos do Goiás. Mas precisava desses 3 pontos depois do 7-1 sofrido por Inter. O Santos que respira vai pegar o Corinthians na próxima rodada, que é confronto direto. Uma derrota de qualquer um dos lados seria muito perigoso. E também tivemos o último jogo da rodada, foi entre Vasco e Inter. Lá em São Januário, o Vasco precisava se recuperar depois da derrota do Flamengo. E não jogou mal o Vasco. Mais uma vez já o Vasco jogou bem. Boas defesas do Rocher. Gols perdidos pelo Verratti. E numa dessas, uma bola perdida lá atrás, o Alan Patrick jogou uma bola perfeita pro Maurício, que fez um golaço. O Vasco tentando se achar, não conseguia, ou parava no Rocher, ou em finalizações erradas.
E no segundo tempo, em outro vacilo, uma bola mal afastada pelo Léo Pelé, o Ener Valencia fez o segundo gol, 2-0. O Vasco ele demorou depois desse gol se encontrar, ficou bem perdido, mas jogando bola na área, uma hora acertou a cabeça do Lex Teixeira e diminuiu. E o Vasco foi pro abafo, foi pra pressão, até teve chance de empatar o jogo. Outra chance do Verratti ali numa bola chutada do Praxedes, a bola desvia e sobra no pé do Verratti. Ele se enrola com a bola e o Inter afasta. Depois disso, o Vasco nessa tentativa, o Vasco ficou nervoso, tentando e acabou tendo dois jogadores expulsos, aí não tinha muito o que fazer. Derrota muito pesada pro Vasco, né, que agora fica mais uma rodada na zona de baixamento, né? Ele que era o primeiro time na zona, agora ele é o segundo, já que o Goiás tem um ponto a mais. E o Vasco vai ter muitos confrontos diretos ainda no campeonato, então o Vasco precisava ganhar em São Januário. Foi uma derrota muito pesada pro Vasco, mas que ainda tem muito chão ainda pode se salvar. O campeonato não está decidido, nenhum título está decidido. O Botafogo tem um jogo a menos, é verdade. Ganhando esse jogo a menos pode ir para 10 pontos, mas não ganhando fica 7 do Red Bull Bragantino. E o Palmeiras está em crescente. O Botafogo tem que abrir o olho, ainda tem 9 rodadas do campeonato, então tem muita água para rolar. A briga pro G4 também, já que provavelmente o São Paulo não vai ficar entre os quatro, não vai abrir mais uma vaga. Então só os 4 primeiros vão direto, o quinto e o sexto vão para pré. E tem muito time ali tentando ir para Libertadores ainda. Desde o Atlético Mineiro. O Fluminense tem a final da Libertadores, mas caso não conquiste, ele também vai brigar. Então até ali o oitavo, que é o Fluminense, todo mundo ali vai brigar pelas 6 vagas. E lá embaixo, do São Paulo, que é o 10º no momento, com 38 pontos, até o Vasco, que é o 18º com 30, todo mundo ali tá brigando por essas prováveis 2 vagas, né, restantes do rebaixamento. A próxima rodada acontece no final de semana já, que vai ter a Sul-Americana. O Leão vai pegar o LDU, né, na Sul-Americana, tem a chance de conquistar o título histórico. Eu vou assistir o jogo e se vocês quiserem eu trago uma análise. Também vou trazer no canal a história do Fortaleza. Merece esse grande time nordestino que é o Fortaleza. E tem a chance de ser o primeiro time nordestino a ser campeão internacional. Então, por vídeo de hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Eu vou falar, como eu já disse, a história do Fortaleza. Também vai ter análise da próxima rodada, da 30ª rodada. Vão ter muitos jogos bons. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal. Até mais.